Fala pessoal, olha, mais um impacto no mundo da tecnologia oriundo da polarização entre OTAN de um lado e BRICS do outro. Recentemente, o Max Dunin anunciou que ele vai fazer um fork lá no projeto da Nginx. Essa imagem aí dando os créditos é do Philippe Deschamps, que publicou lá no Twitter, né? O Max Dunin, que é uma pessoa fundamental, um membro-chave da Nginx, informou que o motivo disso era por conta ali dele entender que a empresa, né, F5, estava tomando um caminho muito corporativo, que se afastava do interesse inicial ali da questão do open source, direcionamentos muito orientados a mercados e decisões comerciais. Embora eu concorde com ele, vai além, não é só por isso, né? Como vocês lembram, a F5, né, ela encerrou as operações dela lá na Rússia em abril de 2028, de 2022. Ela publicou essa informação aqui como parte aí das sanções da OTAN à Rússia por conta do conflito, né? Bom, o Max Dunin, ele alega que, além da questão do direcionamento que o projeto leva nas mãos da F5, ele tem preocupações com segurança. E ele traz muito no âmbito técnico, né? Ele explica aqui na carta, né, na publicação dele, porém, não é só uma questão técnica exatamente. A F5 é uma empresa norte-americana. Sendo assim, é uma empresa que está dentro da esfera da influência da OTAN. Então não seria diferente. Óbvio que é arriscado para membros do BRICS usar essa tecnologia. Existe sim um conflito de interesse. Claro, usar uma tecnologia estrangeira sempre pode sim existir um conflito de interesse, né? Mas com o acirramento dessa polarização, esse conflito é ainda maior. A gente viu que o Snowden revelou em termos de grampo, monitoramento e por aí vai. Então, obviamente, existe sim um risco. Então, eu acredito que esse é um dos motivos também dele criar uma nova versão, porque vai ter sim uma demanda de uso da tecnologia que não esteja dentro do guarda-chuva de uma empresa que está na esfera de influência da OTAN. Aqui no Brasil, inclusive, isso já aconteceu lá no movimento da Magalu, da Cloud, da Magazine Luiza, né? Muitas pessoas seguiram muito posições técnicas e posições de mercado, mas, pessoal, a geopolítica também influencia as decisões corporativas. Então, entender a macroeconomia e o contexto geopolítico é fundamental. Então, aquela decisão lá da Magalu não é só uma questão técnica, como eles disseram, que vai atender pequenas e médias empresas, mas sim é para atender uma demanda que já é atendida e existe lá na China e na Índia, e também, obviamente, na Rússia, que é você ter em fornecedores locais informações e dados sigilosos, parte ou todo, né? Então, entendendo isso, a Magalu vai lá e lança a solução dela por se tornar a solução aí brasileira, uma solução local para armazenamento, né, de dados sensíveis, parte ou todo. Por exemplo, uma empresa como a Embraer, né, poderia utilizar lá. Né? A Embraer tem divisões ligadas à defesa, por exemplo. Né? Então, assim, não tem bobo nesse cenário, não tem bobo nesse contexto. Não é que um lado é bonzinho e o outro é o mal. Os dois lados têm conflitos de interesse e eles vão explorar qualquer brecha, qualquer oportunidade. Ele está lá com o site, né, freeenginx.org, onde ele vai publicar as novas releases, novas informações, mas eu acho que a mensagem é essa. Não leve somente em conta as supostas questões técnicas. Entendam que nos próximos anos a tendência é que a gente veja ainda mais essa polarização também tecnológica, né? Oriundo dessa polarização BRICS-OTAN. Isso não significa que os países vão romper 100%. Isso não significa que os países não vão necessariamente usar soluções estrangeiras. Por exemplo, utiliza-se iPhone na China, utiliza-se TikTok nos Estados Unidos, utiliza-se a AWS na Índia. Porém, também existem soluções locais. Então, assim, como eu disse, não tem bobo nesse jogo. Então, é fundamental que você também leve em consideração o contexto macroeconômico e o contexto geopolítico nesse tipo de movimento, que eu tenho convicção de que vai aumentar
nos próximos anos. Por um lado, tem coisas, tem lados negativos disso, mas como lados positivos também, é legal que surja essa competição tecnológica, porque tem novos entrantes no mercado, novas tecnologias, mais competição, e de modo geral, a competição tende a favorecer o mercado consumidor, mas na prática não dá para saber o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Assim que tiver novidades aí, eu trago para vocês aqui no canal, e não deixa de conferir lá o vídeo que eu falo do caso da Magalu, a tese de como a Magalu se estrutura para atender essa demanda. E por mais que se fale, poxa, mas no Brasil existem outras empresas de cloud, de nuvem. De fato existem, mas não existem empresas que têm um nome forte para além do seu setor, como é um caso da Magazine Luiza, que, entre aspas, todo mundo conhece. Né? Então isso facilita ela a atrair clientes grandes e clientes que podem ter dados sensíveis, como a Vale, Petrobras, Embraer, dentre outras empresas. Né? E o Free NGINX é muito legal nesse sentido, porque a pessoa vai poder utilizar com a certeza de que não está debaixo do guarda-chuva de uma empresa que está sob a esfera de influência da OTAN. E mais uma vez, pessoal, não é que é OTAN boazinha ou OTAN malvadona de um lado, BRICS malvadão ou BRICS vilão do outro. Não tem bobo nessa história. Farinha pouca, meu perão primeiro, tá cada um brigando entre si. Na geopolítica global não existe santinho, né? É cada um brigando ali pelos seus interesses, e dentro desses blocos também tem suas competições internas, né? Então, assim, não tem bobo nessa história. Falou? Assim que tiver mais novidades, eu trago aqui no canal para você. Tchau, tchau.